81 Reencarnated capítulo 351. Autor, Sorri Justidiamon. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Já se passaram 2 dias desde que Sebastian foi detido na cela do comando de operações. Enquanto Alexander observava o progresso dos militares ficando obsoletos, ele se levantou e colocou um ombro no ombro de CJ. Estou com sono. Se alguma coisa acontecer e você acreditar que tem a resposta, mas ainda assim precisar da minha permissão, não se preocupe em ligar e apenas faça isso, aconselhou Alexander enquanto começava a sair do comando de operações. Suas mãos estão em seu pescoço, esfregando-o suavemente para remover a rigidez deixada por ficar sentado por tanto tempo. Quando Alexander estava prestes a alcançar a maçaneta, uma chamada o interrompeu. Vossa Majestade, recebemos uma chamada do destruidor de classe Burnie. Aquele que contém as pastoras do Império Britânia e Roland. É melhor você ouvir o que eles têm a dizer antes de sair. Alexander fechou os olhos e acenou com a cabeça. Coloque-os no alto-falante. Não tenho energia para ir até lá. Os funcionários militares e civis franziram a testa, percebendo algo diferente de Sua Majestade. Ele parecia cansado, desapontado e resignado. Poderia ser por causa da traição de Sebastian. Mesmo que os dois se odiassem no passado, não se pode negar o relacionamento que estabeleceram até hoje. Vossa Majestade, este é Roland. O alucinógeno que a Imperial Dynamics Systems nos entregou funcionou perfeitamente. Conseguimos extrair informações dela. Uma delas é a possibilidade de a realeza europeia estar viva e não morta. Eles estão sob a abadia de Westminster, ou assim presumimos. Você não tem certeza, Roland? Alexander perguntou simplesmente, inclinando a cabeça para a direita enquanto olhava para a tela LCD. A pastora do Império Britânia nos deu uma dica. Há uma grande chance de que eles os estejam mantendo lá, disse Roland. O que você acha desse CGI? E se o mundo descobrir que a razão pela qual eles entraram em guerra conosco está viva? No início eles ficarão chocados, Majestade. Mas dê um tempo e eles, um por um, retirarão sua declaração de guerra. É possível que possamos acabar com esta guerra sem sentido e salvar potencialmente milhões de vidas. Afinal, nosso único alvo é Mão Negra. Sua Majestade, se eu puder oferecer uma sugestão. Se você quiser organizar uma força-tarefa para uma operação de resgate, faça-o imediatamente. A operação ofensiva estratégica de Berlim ainda está em andamento, a menos que você a revogue. Não vamos revogar nada. A guerra continuará enquanto essas mãos negras existirem. Será realmente possível reunir todos na mesa de negociações se eles descobrirem a verdade? Especialmente para nossos vizinhos. Priorizamos a segurança dos nossos cidadãos em primeiro lugar. Sim, Sua Majestade. Alexei fez uma reverência ao retornar ao seu lugar. Mas ainda quero que esta guerra acabe. Sergi tem razão, esta guerra não tem sentido. Iniciado por uma organização infame que deseja conduzir uma revolução mundial. Nosso alvo é a Mão Negra, não as pessoas inocentes que vivem num país com o qual estamos em guerra. Resgatamos a realeza europeia e fazemos com que retirem a sua declaração de guerra, assumindo que estão vivos. Vossa Majestade, minha conversa com a princesa Ana de Edimburgo está gravada. Podemos transmiti-lo para a televisão nacional, sugeriu Roland. Não vamos fazer isso ainda. A mente do Império Britânico está turva no momento depois de descobrir que sua nova rainha foi sequestrada. Vossa Majestade, ainda posso lutar. Dê-me uma equipe e eu prometo a você que voltarei aqui com a realeza europeia, disse Roland com total confiança. Muito bem, você tem minha permissão. Discuta isso com o ministro da Defesa. Eu não vou decepcioná-lo, Sua Majestade. Depois de dizer isso, Roland encerrou a transmissão. Alexander voltou a sair do comando de operações junto com seus seguranças e voltou ao Palácio de Inverno. Já era tarde da noite e o céu estava cheio de estrelas tremeluzindo e cintilando no céu. O luar iluminava a praça do Palácio de Inverno, emitindo uma sensação de tranquilidade que fez Alexandre esquecer momentaneamente que estavam em guerra. Com certeza pacífico na capital do Império Rutênia, e ele pretendia mantê-lo assim. Ele foi para o Palácio de Inverno e para um determinado quarto. Ele se inclinou e encostou os ouvidos na porta e ouviu uma voz que cantava uma doce canção de ninar. Alexander pegou a maçaneta e girou-a, abrindo a porta lentamente, para encontrar Sophie acariciando suavemente o cabelo de Anya,
que dormia profundamente em seu colo. Sophie notou sua presença e ofegou baixinho. Querido. Alexander colocou um dedo nos lábios e a silenciou enquanto caminhava para a cama. Alexander rastejou cuidadosamente até a cama e deitou-se ao lado deles. Ele então estendeu a mão para Annie e gentilmente a levantou e a colocou ao lado dele. Envolvendo Anya com seus braços amorosos, Alexander se inclinou atrás de sua cabeça, seu brilhante cabelo dourado atraindo-o para mais perto, como uma flor, para sentir seu perfume fresco. Anya sentiu algo pesado sobre seu corpo, fazendo-a despertar ligeiramente ao abrir os olhos. Ela olhou em volta e percebeu que sua cabeça não estava apoiada no colo da mãe, mas sim na cama. Então ela olhou por cima do ombro e viu seu pai, com seus longos braços colocados sobre ela de forma protetora. Papai? Ela murmurou confusa enquanto esfregava os olhos, tentando acordar mais. Sou eu, querido. Desculpe se não consigo ficar ao seu lado. Então eu me pergunto, e se dormirmos aqui junto com sua mãe? Realmente? Você faria isso? Anne exclamou enquanto olhava para o pai. Claro, sua cama é grande o suficiente para nós três cabermos. Além disso, senti sua falta. Alexander sussurrou amorosamente e beijou a testa de Anya. Anya sorriu feliz e agarrou a mão de Alexander com suas pequenas e delicadas mãos, envolvendo-a com as suas, apertando suavemente para se certificar de que não estava sonhando. Ela também sentia falta do pai. Ele está sempre ocupado no trabalho e ela raramente o vê durante o dia. Agora, ela está de lado, dormindo com ela. Ver você aqui significa que a carga diminuiu um pouco. Sophie perguntou, sorrindo enquanto se deitava. Sim, mas prefiro não falar sobre trabalho por enquanto. Tenho que recuperar minhas forças e, para isso, tenho que passar um tempo com você. Vocês dois são minha fonte de motivação e força. Alexander respondeu, sua mão livre roçando a barriga de Sophie, onde o futuro irmão de Anne está crescendo. E então, momentos depois de se entreolharem, os três caíram em um sono tranquilo. Reencarnated capítulo 352. 9 de abril de 1929. No destruidor de classe Burnie. Após uma comunicação conclusiva do Comando Central, Roland foi para uma sala de instruções especial projetada especificamente para as Forças Especiais da Marinha. Ao chegar lá, Roland viu 5 homens vestindo seus uniformes de combate. Eles pararam enquanto olhavam para ele que acabara de entrar na sala. Senhor Roland? Uma das Forças Especiais disse. Eu sou Donovan e esta é a minha equipe. Igor, Ivan, Anton e Apostol. No momento em que seus nomes foram chamados, eles levantaram as mãos em saudação a Roland, que assentiu em reconhecimento. Ótimo, vocês têm alguma experiência na área? Roland perguntou enquanto entrava e parava perto da mesa. Não, senhor. Esta é a nossa primeira vez, disse Donovan. Tudo bem, desde que você esteja treinado para a missão, não há muito com o que se preocupar, respondeu Roland. Claro, senhor Roland. Quando temos o Rapper em nossa equipe, o sucesso desta operação está garantido. Ouvi dizer que você se infiltrou no palácio de Buckingham sozinho, matando centenas só para chegar à sala do trono e capturar um agente da Mão Negra. Estou impressionado, elogiou Donovan. Bem, aqueles guardas reais não estavam esperando uma visita, disse Roland enquanto limpava a coronha do rifle do R4. Mas desta vez eles prepararão uma grande recepção. Qual é a missão? Igor levantou a mão ao perguntar. A missão é se infiltrar na abadia de Westminster. Depois de ter uma conversa pessoal com a rainha do Império Britânia, que acaba por ser um dos executivos da Mão Negra, recebi esta dica sutil sobre onde eles estão mantendo a família real da Europa, que é a razão pela qual estamos tudo nesta bagunça. Guardando. Eu pensei que eles estavam mortos. Disse Ivan. Bem, não de acordo com a pastora do Império Britânia. Eles os mantêm no subsolo da catedral para executá-los um por seus pecados. Tenho a sensação de que eles já começaram a matá-los por causa do meu sequestro da rainha deles. Vamos apenas torcer para que, quando chegarmos lá, ainda tenhamos um sobrevivente em nossas mãos. Pergunta. Apostol levantou a mão. A guerra começou porque os países pensaram que a Rutênia os matou, embora nós não tenhamos feito. Se eles estiverem vivos e regressarem aos seus respectivos países, isso acabaria com a guerra. De acordo com a nossa inteligência, a Mão Negra opera em escala internacional. Existem executivos da Mão Negra em cada país que provavelmente controlam o Estado neste momento.
Salvá-los não garantirá o fim da guerra, mas ajudaria a questioná-los sobre por que ainda estão em guerra, sabendo que seus reis e rainhas estão vivos. Não faz sentido, explicou Roland. Mas ouvi dizer que Rutena está vencendo. E se o nosso governo ordenasse que os militares continuassem e ocupassem territórios estrangeiros? Donovan levantou uma questão. Isso não é mais nossa preocupação, respondeu Roland simplesmente. Se o nosso governo decidir algo assim, não há nada que possamos fazer. Somos soldados, nosso propósito é receber ordens e cumpri-las. Vocês não os aprenderam quando estavam no campo de treinamento. Os soldados balançaram a cabeça, negando. Ok, então vamos terminar isso. Eu já tenho os papéis comigo, então reúno-os. Não vou me repetir. Roland colocou um documento em cima da mesa enquanto os soldados se levantavam e se reuniam. Roland abriu o documento, revelando uma imagem tirada do céu. Nossa aeronave de reconhecimento operando no espaço aéreo de Londres enviou esta imagem há 10 minutos, a meu pedido. O que você vê aqui é uma vista aérea da abadia de Westminster. Como você pode ver, não há ninguém no local, exceto algumas tropas militares aqui e aqui, enquanto instruía os homens. Roland cercou as tropas às quais se referia com uma caneta, enfatizando-as. Agora, por que eles teriam tropas estacionadas lá? Eles estão protegendo alguém lá? Quem? A rainha do Império Britânico estava morta de acordo com a sua irmã, Anne. Não há nenhuma razão lógica para eles estarem guardando o local, a menos que estejam guardando algo lá, explicou Roland. Nossa missão é descobrir o que eles guardam. Seriam as famílias reais da Europa. Se for, então voltaremos para casa em grande estilo e receberemos medalhas pelo nosso serviço. Então é como desatarrachar a tampa, certo? Donovan comentou. Sim, basicamente assim. Roland assentiu afirmativamente. Preparem-se, sairemos em 30 minutos. Qual é o nosso transporte? Igor perguntou. Um helicóptero nos levará a um porta-aviões. Transferência para o Greyhound que nos deixará em Londres, respondeu Roland. 2 horas depois. O Greyhound, transportando 6 soldados rutenos, navega no espaço aéreo de Londres a uma velocidade de 150 km por hora, a uma altitude de 2.500 metros. Foi menor do que a última vez que Roland teve o privilégio de sua aeronave recém-construída, o Globemaster, para levá-lo a Londres para se infiltrar no Palácio de Buckingham. Isso foi por motivos de segurança. Aeronaves como o Globemaster podem voar em altitudes muito elevadas sem enfrentar nenhum problema, enquanto os motores a pistão, como os atuais caças britânicos, têm um limite máximo, pois o ar se torna menos denso à medida que a altitude aumenta, tornando ineficaz. Como o motor radial da aeronave precisa de uma quantidade certa de oxigênio para funcionar com eficiência. Em suma, o alto comando ruteno não quer correr o risco de ter a sua aeronave interceptada por um caça britânico. O que neste caso já aconteceu, embora fosse um helicóptero. Ainda era uma aeronave integrada com sistemas modernos que podem sofrer engenharia reversa. Mas isso não é mais um problema, já que o alto comando ruteno conduziu um bombardeio nos campos de aviação inimigos, deixando a Força Aérea Real Britânica no porão da aeronave de transporte Greyhound. Roland estava instruindo Igor sobre a função dos óculos de visão noturna. São 8 horas em Londres. O governo britânico declarou a lei marcial e restringiu a circulação de civis na capital. Esta é uma boa oportunidade para as forças especiais rutenas entrarem. Nenhum civil à noite significa que ninguém irá explodir sua abordagem furtiva. Ok, pessoal, vamos pular em 1 minuto. Eu acredito que você sabe o que vai fazer quando pousarmos, certo? Vamos colocar a liderança nos casacas vermelhas. Eles entoaram juntos. Roland riu. Isso mesmo. Reencarnated capítulo 353. A noite proporcionou uma boa cobertura para os soldados rutenos que caminhavam pelo beco escuro. Equipados com as mais recentes armas e dispositivos, eles faziam com que parecessem terrivelmente profissionais. Roland estava na liderança, enquanto o resto mantinha a cabeça girando, cobrindo todos os pontos cegos. Eles continuaram andando por cerca de 5 minutos até que Roland ergueu o punho, sinalizando para que parassem. Roland se agachou lentamente para não emitir nenhum som. Ele examinou a paisagem diante dele. Um comboio de veículos militares circulava pela rua principal em frente à catedral, possivelmente impondo a lei marcial no país.
Roland deixou passar antes de desviar o olhar para os guardas parados em ambos os lados da entrada principal da igreja. Ele acenou com a mão em um chamado, fazendo com que Donovan se aproximasse. "O que é isso, senhor?" Donovan sussurrou. "Você vê aqueles dois guardas ali, perto dos portões?" Roland perguntou, apontando o dedo. Donovan olhou para onde Roland estava apontando e deu uma olhada. Ele viu dois guardas armados. "Eu vejo eles. O que você gostaria que fizéssemos?" Donovan perguntou baixinho. "Aponte seu objetivo. Ao meu sinal, atirarei no da esquerda e você cuida do da direita", disse Roland. "Entendi", disse Donovan em afirmação e começou a tomar uma posição. Ele apontou seu FNFO equipado com um supressor e espiou pela mira. A cidade estava mal iluminada porque alguns postes de rua não funcionavam. Felizmente, as forças especiais Rutenas possuem um modo térmico que lhes permite ver à noite através da energia térmica. "Tenho uma pista sobre ele, senhor, pronto para executar", informou Donovan. Roland estava espiando pela mira térmica de seu R4, seu rifle também equipado com um supressor. "Ao meu sinal. 3, 2, 1. Abra fogo." Donovan e Roland puxaram o gatilho ao mesmo tempo e seu rifle soltou um leve estalo quando a bala atravessou a rua e atingiu os crânios dos guardas. Suas cabeças explodiram e eles caíram no chão sem vida. "Alvo neutraliza, senhor", Donovan anunciou suavemente antes de se levantar lentamente. "Como devemos proceder?" "Vamos pela entrada principal, é claro", disse Roland, levantando-se também. "Eles não têm os esquemas da abadia de Westminster, mas têm informações sobre os seus sistemas de catacumbas. É onde os britânicos enterram o corpo do membro morto da família real. Então, assim como você fez no Palácio de Buckingham, nós nos infiltramos diretamente." "Isso não parece nada secreto", observou Donovan. "Não existe operação secreta", disse Roland. "Tenho feito isso desde antes de me tornar chefe do Estado-Maior da Guarda Imperial. Vamos seguir em frente agora. O templo é essencial. O templo é verdadeiro em essência, não apenas para Roland, mas para o Império Rutênia. Se as famílias reais da Europa ainda estiverem vivas, então há uma hipótese de acabar com esta guerra sem sentido. Eles também têm provas de que a Rainha Anne de Edimburgo é afiliada à Mão Negra e foi uma das orquestradoras desta guerra. Essas duas informações, se reveladas publicamente, poderiam ajudar a parar a guerra. No entanto, há também uma grande probabilidade de um executivo a operar na Europa já ter o controle do governo. A Mão Negra é realmente uma organização temível. Eles infectam as burocracias dos seus países-alvo e depois controlam-nos como parasitas que controlam o hospedeiro. As 6 forças especiais atravessam a rua e chegam à entrada principal da catedral. Donovan, Igor e Ivan deram um empurrão, mas ele não cedeu. Talvez estivesse trancado por trás. "Configure as acusações de violação", ordenou Roland e Apostol prontamente tirou sua mochila contendo explosivos. Igor o ajudou a estabelecer as acusações, colocando-o na porta em um padrão quadrado. Demorou 2 minutos para configurar as acusações. E uma vez que tudo estava no lugar, o grupo caminhou para trás até uma distância mais segura e se escondeu atrás dos carros estacionados na rua para se proteger. "Senhor", Apostol, que carregava o detonador chamado Roland, pronto para executar ao seu comando. Roland contemplou brevemente. Se eles detonassem as cargas, as Mãos Negras saberiam agora que eles estão lá, tentando conduzir uma operação de resgate. Isso os faria matar a família real em um instante, então o risco existe. "Esperemos que eles não matem as famílias reais durante a nossa visita não anunciada", disse Roland. "Mas você disse, senhor, antes que eles estão nos esperando." "Aqui está a regra em campo, soldado. Nenhum plano sobrevive ao contato com o inimigo", citou Roland. "Empurre-o." Com seu sinal, Apostol puxou o gatilho do detonador, fazendo explodir as cargas plantadas nas portas. "Vamos." Roland sinalizou para eles entrarem e eles fizeram exatamente isso. Os soldados entraram na briga, entrando pelo portão agora arrombado. Os guardas dentro da catedral ficaram surpresos com a onda de choque de explosão que arrebentou a porta. Antes que pudessem recuperar completamente os sentidos, os rifles das forças especiais rutenas começaram a disparar. Aqueles cujos sentidos retornaram lutaram com seu próprio rifle Leinfield. Mas isso apenas revelou a sua localização, tornando mais fácil para as forças especiais rutenas localizar todos os tangos na catedral.
O caos durou cerca de 1 minuto e, no momento em que passou, o som abafado de tiros parou. Segure fogo. Roland gritou. Verifique os arredores e confirme sua morte. Claro. 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 Senhor, ainda há um vivo aqui, disse Anton, com seu rifle FNFAL apontado para o soldado britânico que sangrava na parte inferior da barriga. Ele também tossiu sangue, fazendo com que o sangue escorresse pela boca. Vou eliminá-lo agora mesmo. Não, não. Roland disse e correu em direção à localização de Anton. Podemos fazer algumas perguntas a ele. Roland se ajoelhou e examinou o soldado britânico. Ele era jovem, provavelmente com 20 e poucos anos. Havia uma lágrima se formando nos cantos de seus olhos enquanto ele falava fracamente. Mamãe. Eu não quero morrer. Você? Onde você está mantendo as famílias reais? Sabemos que eles estão aqui, perguntou Roland em inglês. Eu. Não. Sei. Do que você está falando? O jovem respondeu, sua respiração ficando irregular. Não brinque conosco. Eu sei que você os está mantendo em algum lugar subterrâneo. Nos digam. Roland insistiu. Acabei de ser enviado para cá. Para proteger a catedral. Enquanto as autoridades investigam. Não sei. Nada sobre famílias reais. Senhor, não adianta. Ele não sabe de nada, posso dizer, disse Donovan enruteno. Continuaremos procurando. Merda, então nem todo mundo aqui faz parte da Mão Negra, né? Roland esfregou a nuca em frustração, farto das táticas dissimuladas da Mão Negra. Roland verificou o corpo de um jovem e viu algo saindo de seu bolso. Ele puxou e examinou-o. Era uma família de 8 pessoas. Ah, isso é uma merda. Roland enxugou a testa com as costas da mão. Senhor? Donovan se inclinou para a frente enquanto perguntava. Anton pressionou seu ferimento. Vamos salvar esse cara pelo menos. O resto de vocês, vamos mais fundo. Sim, senhor. Reencarnatei capítulo 354. Apostou cuidou do ferimento de arma de fogo do jovem soldado britânico e o resto das forças especiais partiram enquanto se aprofundavam na masmorra. Assim como tem feito desde a inserção, Roland estava na liderança enquanto as forças especiais atrás dele mantinham suas cabeças e armas giradas, examinando os arredores com seus olhos treinados e um rifle totalmente carregado. Um cano brilhou no final do corredor e Roland deu um pulo para o lado, com as costas contra a parede. Igor respondeu ao fogo com um movimento de um dedo no gatilho, mas só atingiu a parede quando o atacante se escondeu atrás dela. Você está bem, senhor? Donovan perguntou, seu rifle apontado para o final do corredor com toda a intenção de puxar o gatilho caso o inimigo aparecesse novamente. Estou bem. Roland tirou uma granada de seu colete blindado. Ele lançou um olhar significativo para Donovan. Donovan respondeu com um leve aceno de cabeça e puxou o gatilho, mantendo o inimigo que ainda estava escondido atrás da parede naquela posição. Roland jogou a granada e ela rolou no chão, produzindo um som tilintante. 3 segundos se passaram e as forças especiais se prepararam para a explosão que se aproximava, virando as costas contra ela e se amontoando. Estrondo uma explosão ensurdecedora reverberou no corredor e sacudiu a terra. As forças especiais se recuperaram e rastejaram em direção ao final do corredor. No final do corredor, Roland espiou e olhou para o lado. Ele viu o cadáver desmembrado de um soldado britânico. Ele olhou para os dois lados, certificando-se de que era o único britânico. Felizmente, foi tudo limpo, informou Roland. 2 corredores, hein? Donovan comentou. O que devemos fazer, chefe? Deveríamos nos separar. Essa é a única maneira lógica de proceder, respondeu Roland. O problema é que quanto mais fundo vamos, mais difícil é para nós nos comunicarmos pelo rádio. Portanto, proceda com cautela. Eu levo Ivan e Igor, você fica com o resto. Entendi. Donovan acenou com a mão em um chamado. As 4 forças especiais reuniram-se em torno de Donovan e tiveram uma breve troca de ideias. Roland esperou cerca de 10 segundos antes que Igor e Ivan se aproximassem dele. Ok, não sabemos o que vamos enfrentar nas catacumbas. Então eu quero que todos vocês tenham cuidado. Se possível, vamos voltar vivos e com boas notícias. As forças especiais gritaram com as palavras de Roland. Vejo você do outro lado, chefe, disse Donovan antes de caminhar para um outro lado do corredor com Tom. Sim. Vejo você do outro lado,
Roland murmurou baixinho antes de ir para o lado oposto. 15 minutos depois. Na abadia de Westminster, no subsolo. Stanley estava com uma expressão nervosa enquanto continuava ouvindo o som incessante de tiros acima. Houve uma explosão que abalou um pouco todas as catacumbas, o que o deixou ainda mais ansioso. Não há dúvida sobre isso. São os rutenos. Somente o seu país tem a capacidade avançada de trabalhar em solo estrangeiro. Stanley olhou para a multidão assustada da família real. Como eles descobriram nossa localização? Stanley levantou a voz. É possível que um dos nossos homens lhes tenha dito a nossa posição em troca de poupar as suas vidas, respondeu o soldado. Esses idiotas inúteis. Stanley rosnou. Bem, parece que eles estão vindo para chegar à família real, né? Eles vão resgatá-los. Não podemos deixar isso acontecer. Stanley inseriu outro carregador em sua pistola e engatilhou-a. Se o mundo descobrir que eles ainda estão vivos, a guerra não faria sentido. Temos que manter a mentira. Isso mesmo. Temos que manter a mentira. O rosto de Stanley começou a ficar sombrio quando ele se aproximou de um dos membros da realeza de forma ameaçadora. Rei da Holanda, William. O seu povo matou milhares de indonésios em seu nome. Mulheres e crianças estupradas e torturadas. Que atos deploráveis. A barbárie do seu país termina agora. William, o instrumento da mão negra para seu mundo ideal, condeno você à morte. Stanley puxou o gatilho, explodindo a cabeça do rei da Holanda. Os pecados de seus pais são transmitidos aos filhos. Poupe-os. Diana implorou fracamente. Tendo ficado confinada por dias sem comida ou água, não havia mais energia em seu corpo. Cale a boca, você terá sua vez. Apenas espera aí. Não. Não. Por favor, não machuque meus filhos. A esposa do já falecido William implorou, até beijando a sola dos sapatos dele para mostrar seu arrependimento. Stanley ficou enojado com a visão. Zombando de sua tentativa fútil de misericórdia. Veja, as pessoas que seu povo matou fizeram exatamente isso para poupar suas famílias de atos injustos. Mas o que eles fizeram? Eles riram, mesmo fazendo isso. Stanley bateu o pé no rosto da rainha de Netherland. Seus filhos uivaram. Mamãe. Apenas me mate. Não toque nos meus filhos. A rainha dos Países Baixos ergueu os olhos e olhou para ele. Seu rosto estava coberto de sangue escorrendo de sua testa. Ninguém será poupado. Cada um de vocês será condenado à morte. Sua morte é o fim da tirania. E quando todos vocês partirem, a paz retornará a este lindo mundo. Livre da opressão e da escravidão. O som dos tiros lá fora está começando a ficar mais barulhento, indicando que os rutenos chegarão em breve. Ele deve cumprir seus deveres antes que eles entrem no salão. 20 soldados da mão negra dentro do salão. 10 deles seguiram para a saída para encontrar os rutenos, ganhando algum tempo para Stanley, enquanto o resto ficava de guarda. E assim, sem hesitação, Stanley puxou o gatilho. Mamãe. Os filhos da rainha dos Países Baixos choramingaram. No entanto, algo deve ter dado errado. Eles esperavam um estrondo, mas o que ouviram apenas foi um clique. O que aconteceu? Kaiser William perguntou, curioso para saber por que as armas não dispararam. Stanley estalou a língua. A pistola devia estar emperrada. Ele olhou ao redor e viu Kaiser sorrindo sutilmente. Stanley cerrou os dentes e disparou contra William. Bang, houve um estrondo agora e Kaiser William morreu. Isso é o que você ganha por zombar de mim, sua velha escória. Ah! Merda! Eu realmente adoraria tornar a morte dele dolorosamente lenta porque ele é uma das maiores vadias entre vocês. Bem, você não pode mudar o passado, certo? Stanley disse enquanto acenava para um dos soldados lhe emprestar a arma. Agora, vamos continuar de onde paramos. Sem perder tempo, Stanley engatilhou o ferrolho Leinfield, com o dedo no gatilho, puxando lentamente o gatilho. De repente, a cabeça de Stanley explodiu e caiu para frente enquanto as forças especiais rutenas atacavam o salão. O único soldado da mão negra que emprestou sua arma a Stanley avançou em direção a Roland com uma faca. Roland cambaleou para trás, evitando, e chutou o soldado para longe, fazendo-o cair no chão. Roland disparou 10 balas contra o soldado, transformando seu corpo em polpa. Roland olhou ao redor do salão e notou um cheiro repulsivo flutuando lá dentro. Há cadáveres por toda parte, a maioria dos quais são da realeza. Ah! Você chegou aqui primeiro, né?
Donovan comentou quando ele e Anton entraram no corredor. Ele examinou os arredores e quase vomitou no local. Que porra é essa? Sim, essas são as famílias reais. Realizado por mãos negras. Alguns deles estão mortos, mas ainda há outros que estão vivos. Roland parou quando viu Diana, estendendo a mão para ele. Vá verificar aquela senhora ali. Roland apontou para a rainha da Holanda antes de ir até Diana. Você está bem? Roland perguntou. Como você nos encontrou? Diana perguntou fracamente. Nós perguntamos, respondeu Roland. O rei da Holanda, o presidente da República François, o rei e a rainha da Espanha, os monarcas da Sardenha, o Kaiser e o imperador do Império Austriano foram confirmados como mortos, informou Anton à tripulação. Vamos pegar aqueles que ainda estão vivos e entrar em contato com o comando de operações. Eles precisam saber disso imediatamente, disse Roland, enquanto pegava Diana no colo. Copie isso, Igor. Contate-os agora, ordenou Donovan. Sim, senhor. Reencarnate capítulo 355. 3 da manhã, horário de São Petersburgo. Alexander estava roncando alto durante o sono. Seu braço direito está colocado sobre Anya, que dormia profundamente com o polegar chupado na boca. Sophie sorriu com a visão adorável de antes, olhando para eles por um minuto para gravar isso em sua mente. Sophie geralmente acorda às 3 ou 4 da manhã. Era um hábito de dormir que ela não consegue mudar facilmente. Sempre que ela acordava mais cedo que Alexander, às vezes ela acariciava seus cabelos e os acariciava suavemente para não acordá-lo. Mas isso só acontecia quando ele dormia profundamente. Então, em vez de acariciar o couro cabeludo de Alexander, ela acariciou o de Anya. Fazer isso a deixaria com sono e, assim, voltaria a dormir. Às vezes não adianta, então para passar o tempo, ela costumava ler livros até o amanhecer. Enquanto ela fazia isso, houve uma batida suave na porta. O olhar de Sophie fixou-se na porta e inclinou a cabeça para o lado, perguntando-se: quem iria ao seu quarto a esta hora? Normalmente, há 2 guardas imperiais estacionados em cada lado da porta, e o corredor está cheio de guardas imperiais trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se uma pessoa quisesse ter uma audiência com o imperador ou a imperatriz, a guarda imperial pediria autorização. E quando eles limparem, poderão contatá-los. Deve ser importante, pensou Sophie. É muito incomum que Alexander tenha uma audiência tão tarde. Ela tirou a colcha que cobria a parte inferior do corpo e se levantou da cama, espreguiçando-se. Depois disso, ela caminhou em direção à porta, com as mãos na barriga crescente. Ela está grávida de 7 meses e vem se mantendo bem de acordo com os conselhos dos médicos e de Alexander. É uma pena em que Sophia esteja grávida enquanto o mundo agora tenta destruir uns aos outros, onde a mão negra manipula nos bastidores. Sophie pegou a maçaneta e girou. A porta se abriu lentamente e lá ela viu Sergei, o ministro das Relações Exteriores. Vossa Majestade Imperial. Sergei baixou a cabeça. Peço desculpas pela visita repentina, mas há algo que precisamos informar a Sua Majestade. Ele está aí por acaso? Fui ao seu quarto, mas o guarda disse que vocês dois estão dormindo no quarto de Sua Alteza Imperial. Sim, ele está aqui. Posso perguntar do que se trata? É sobre a situação de guerra, Sua Majestade Imperial. Recebemos notícias de nossos homens do Império Britânico e tenho que entregá-las a Sua Majestade. Posso saber o que é? Sophie perguntou. Sua Majestade Imperial, peço desculpas, mas devido às suas atuais circunstâncias, estando grávida, é melhor que você não ouça sobre nenhum assunto governamental para evitar estresse. Sei que tiramos você do Palácio de Inverno quando seu marido estava incapacitado, mas foi uma emergência e não tivemos escolha a não ser seguir a Constituição, explicou Sergei. Certo, tudo bem. Obrigado por suas palavras compassivas, Sergei. Vou acordá-lo agora. Sophie fechou a porta e foi até a cama. Alex. Alex. Sophie o sacudiu levemente, tentando acordá-lo. Os olhos de Alexander se abriram e olharam ao redor descontroladamente. Ele deu uma olhada no rosto preocupado de sua esposa e sentou-se imediatamente. Sophie. O que é? Ah, tem alguém procurando por você lá fora. É o Sérgio. Ele disse que tem algo importante para lhe contar sobre a situação da guerra no Império Britânia, explicou Sophie. Sergei. Alexander murmurou antes de passar a mão pelo rosto, exasperado. Que horas são?
São 13h09 da manhã, respondeu Sophia. Alexander suspirou interiormente. A esta hora da manhã? Antes de sair da cama, Alexander deu um beijo na bochecha de Anne e depois se dirigiu para a porta. Ele abriu e viu Sergei. Vossa Majestade. Eu sei que você nos disse para não incomodá-lo, pois queria descansar, mas isso é importante. Você acordou minha esposa, disse Alexander, ignorando suas palavras. Você sabe que ela está grávida, certo? Estou ciente disso, Vossa Majestade. Mas Sua Alteza Imperial acordou antes mesmo de eu chegar aqui. Alexander lembrou-se do padrão de sono de Sophia, então concordou com a cabeça. Ok, é melhor você se certificar de que esta notícia é uma emergência e não uma perda de tempo. Temos um relatório de Roland e sua equipe. Eles encontraram Sua Majestade, Diana Rosemarie Edimburgo, junto com a outra família real. Ah, isso aumenta nossas chances de parar esta guerra sem sentido. Eles estão todos vivos? Sergei balançou a cabeça. Muitos deles morreram, Majestade. O imperador do Império Alemão, do Império Austriano e do Império da Sardenha. Presidente da República Francisco e rei dos Países Baixos e da Bélgica. O rosto de Alexander ficou pálido depois de ouvir isso. Eles poderiam ter salvado os outros, mas era tarde demais para o resto. Vou falar primeiro com minha esposa e depois irei imediatamente para o comando de operações, disse Alexander. Sim, Majestade. Anunciarei sua visita planejada ao resto. Sergei baixou a cabeça. Antes que Sergei pudesse partir, Alexander o deteve. Sergei, você deveria descansar também. Você está velho e seu corpo precisa descansar. Sergei se virou e encarou Alexander. Obrigado, Sua Majestade. Mas o Império da Rutena está em estado de guerra, então não tenho o luxo de descansar enquanto a guerra continua. Não seja teimoso, Sergei. Você descansará durante o dia. Essa é uma ordem direta do imperador. Sergei colocou a mão no peito e baixou a cabeça. Eu agradeço, Vossa Majestade. Como foi uma ordem direta, vou descansar durante o dia. Estarei esperando por você nas operações de comando. Depois disso, Sergei foi embora. Alexander fechou a porta e caminhou até a Sophia. O que é? Foi importante. Você precisa ir agora. Sophia bombardeou Alexander com perguntas. Alexandre acenou com a cabeça. Eu preciso ir para o comando de operações. Eles precisam de mim lá. Você vai ficar aí o dia todo? Sophia perguntou. Não, voltarei aqui assim que terminar meus negócios lá. Então, esperaremos por você. Com isso, Alexander saiu do quarto de Anne e se dirigiu ao comando de operações. Ele não queria contar a Sophia que o Kaiser Wilhelm morreu nas mãos da Mão Negra. Ele não quer estressá-la. Foi uma sorte que seus pais não tenham comparecido à cerimônia da coroa. Caso contrário, isso a afetaria emocionalmente. A situação do mundo agora mudou. Diana está viva e seu estado de ser desempenharia um papel importante hoje. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.